Olá, estamos aqui em mais um episódio do Contar Pode e hoje a gente vai falar sobre, além do consultório, o impacto da odontologia na carreira e na vida. Com a convidada Ana Tereza Lima, Teia, posso te chamar assim? Claro, todo mundo chama. Teia é presidente do Conselho Regional de Odontologia, dentista, minha colega de sapateado, minha parceira da campanha Destina Sergipe, e hoje ela topou dividir um episódio comigo do Contar Pode. Ela veio aqui falar um pouco da trajetória dela como dentista, como ela escolheu essa profissão e como foi o desafio dela em ser presidente do Conselho Regional de Odontologia, depois de 54 anos, a primeira presidente mulher à frente de uma entidade. É uma responsabilidade enorme, né, Teia? Fale um pouquinho para os ouvintes como é ser presidente do Conselho Regional de Odontologia, as suas responsabilidades, seus desafios, as lutas pela classe, que a gente sabe, você está vivenciando uma luta agora, recentemente, que a gente vai falar mais para frente. Mas conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para que a gente possa inspirar os ouvintes. Bom, é um grande prazer estar aqui, especialmente a seu convite, Ju, para falar de odontologia, essa paixão que eu tenho pela minha profissão, que fez com que eu topasse esse desafio de assumir a presidência do Conselho Regional de Odontologia, que aconteceu muito naturalmente. Eu costumo dizer que tem coisas que a gente não escolhe, tem coisas que escolhem a gente. Então, lá atrás, eu fui convidada a fazer parte de um grupo sobre a presidência de Anderson. A gente ganhou a eleição e eu era conselheira secretária, fazia parte da diretoria, e assim a gente fez ao longo de anos um trabalho bem importante dentro do conselho. Depois Anderson foi convidado para o Conselho Federal e o grupo acabou escolhendo meu nome para fazer a sua sucessão. E aí eu estou aqui como primeira mulher presidente do Conselho Regional de Odontologia. É realmente um grande desafio, porque sem dúvida a odontologia hoje, 70% são de mulheres, mas para ocupar esses cargos de liderança ainda somos muito poucas. A exemplo de 27 estados que a gente tem na nossa federação, só 6 são presididos por mulheres. Mas a gente tem feito um trabalho bem diferenciado e que causa grande orgulho, mas eu não estou sozinha. É claro que para isso tem toda uma equipe que vem junto comigo, aceitando aí esse desafio diário. Parabéns. Bem atuante, inclusive. Exato. Teia, vamos falar um pouquinho sobre esse movimento que está acontecendo, recente, dos profissionais de odontologia, no sentido da taxa da vigilância sanitária. Vocês estão tentando aí, junto à Câmara Municipal, e houve o veto, a PL foi aprovada, o projeto de lei foi aprovado, exato. E aí houve o veto, e agora a gente está tentando novamente. Eu vi vocês lá na Câmara, trabalho lá, e encontrei com Teia lá na luta, junto aos vereadores. Conte um pouquinho sobre esse desafio, essa luta pela classe da taxa da vigilância. Isso. Essa é uma luta antiga, Ju. Na verdade, vou dar um exemplo prático para que você entenda. A pessoa jurídica, ela paga a taxa da vigilância sanitária pela sua clínica e ali atuam diversos profissionais. Independente de área, de tamanho, de complexidade, de risco, a taxa é única. Um consultório simples paga hoje o mesmo valor que um grande hospital, que um grande supermercado, o que também não é nada razoável. Mas a nossa luta é especialmente para os colegas que são pessoa física. Ou seja, o que acontece? A maioria hoje divide o seu consultório odontológico em turnos. Eles sublocam alguns turnos para diminuir os custos daquele espaço. Às vezes tem outros vínculos e pegam um consultório e dividem com outros colegas. Todos pessoas físicas.
E aí a vigilância sanitária vai lá, o que a gente entende que é super necessário. Eu quero deixar aqui bem claro que o Conselho de forma alguma é contra a fiscalização sanitária, muito pelo contrário. Sim. A primeira coisa que a gente faz numa fiscalização de rotina do Conselho é pedir o alvará sanitário daquele estabelecimento. Mas a gente entende que esse alvará é do estabelecimento. Então a vigilância vai lá, fiscaliza em um único momento aquele ambiente, e se tiverem lá, digamos, 3, 4, 5, 10 colegas, pessoa física, ela vai taxar os 10. Onde ela fez uma única fiscalização do espaço. Sim. Então a nossa luta é que a gente consiga que essa taxa seja única e não cobrada múltiplas vezes pelo CPF do profissional. Então, a gente, o ano passado, levou alguns pleitos da odontologia para os vereadores, para os candidatos à Prefeitura de Aracaju, e o vereador Elber Batalha abraçou isso, levou, colocou em votação, passou. Na época que eu tive lá, ainda em 2023, discussando sobre outros temas da odontologia, incluindo esse da taxa, a vereadora, hoje prefeita, estava lá e concordou com tudo isso. E depois, para nossa surpresa, foi vetado. Existe aí uma negociação, uma contraproposta para ficar algo razoável, para taxar por espaço, por metro, por grau de risco, né? Médio, baixo, médio e alto risco. Mas a gente não consegue entender o porquê de taxar por CPF. E essa é a nossa luta, que é antiga. A gente vem tentando isso recorrentemente e a gente conseguiu avançar bastante agora, e eu estou bem esperançosa que a gente consiga algo positivo aí para trazer para os colegas da odontologia. Foi quando eu estava lá, porque colocaram em votação, mas retirarem, vai ser votado muito brevemente agora, logo após o Carnaval. Também estou muito esperançosa. O nosso presidente da Câmara vai ajudar também. Eu espero. Ricardo Vasconcelos. Isso. E é isso. Bom, a gente sabe que é uma luta e faz todo sentido a sua luta, porque realmente taxa de alvará sanitário igual a taxa de funcionamento da prefeitura. Então, é pelo espaço. Se você tem lojas que tem... Eu tenho clientes que têm loja e basta um KENAI que necessita do alvará da vigilância sanitária, e aí você paga aquela taxa. Mas assim, veja, é pelo CNPJ, é pelo espaço ali. Então, por que diferente com os profissionais? Isso. Né? E eu acho que tem que existir esse olhar diferenciado para vocês, até mesmo para incentivar que as pessoas corram atrás até de se legalizar, né? Porque se a gente impõe tanta burocracia, as pessoas vão por um caminho, né, não legalizado, digamos assim. E o Conselho não quer isso, nem a vigilância, com certeza. A gente quer enxergar todos os profissionais que estão atuando e onde estão atuando. E às vezes essa questão da taxa, o que acontece é que tem profissionais que estão trabalhando ali de forma assim, sem mostrar que tem um atendimento ali para os órgãos competentes. Sim. Entende? Então, é nesse sentido que a gente se preocupa também, além de pensar que a odontologia ela tem que ser viável para quem atua nela. E diante de tantas taxas que a gente já tem, a gente precisa pensar em algo que possa favorecer ao colega. Concordo, eu bem sei o tanto de taxas. TLF, é o próprio imposto, aí taxa de vigilância sanitária, aí tem taxa, a própria taxa do alvará, né, da prefeitura, enfim. E aí vai ficando pesado quando se soma tudo isso. E é por isso que muita gente prefere trabalhar no limbo, né? Isso. E não é a ideia, né? Não é a ideia. A gente precisa enxergar todo mundo para poder fiscalizar e ter a certeza que o exercício da odontologia está sendo entregue à sociedade sergipana de forma correta, de forma ética, com o seu alvará sanitário, com tudo dentro dos conformes. Isso mesmo, tem que incentivar. E eu acho que é tudo um efeito cascata. A partir do momento que você incentiva o profissional para ele legalizar, até o imposto também, porque tem muita gente que também não gosta de pagar imposto. Aí veio esse Receita Saúde, fazendo com que vocês, os profissionais da área de saúde,
paguem seus impostos. Que na verdade sempre precisou pagar, sim. Né? Agora a Receita conseguiu fazer de uma forma que não tenha mais como ter o recibo de papel e tem que ser tudo automático. Isso. Então, para os colegas também que são pessoa física, eles têm a obrigatoriedade que sempre existiu de fazer o Carnê-Leão e de declarar aquele imposto ali já de forma automática para o seu paciente. E isso o que tem que ser feito, não tem para onde correr. A gente precisa entender que a gente precisa ser a diferença que a gente quer ver no mundo. Não adianta a gente ficar recorrendo, mas eu já pago tanto. Não, a gente precisa fazer o mundo girar a nosso favor e entender que a nossa profissão precisa ser rentável, mas que a gente precisa cumprir com as nossas obrigações enquanto profissional da saúde. É verdade. E aí, puxando um gancho pro lado da contadora, eu sou incentivadora de CNPJ, eu digo que CNPJ é vida. Eu lembro que você comentou comigo que o Conselho Regional de Odontologia tem incentivado profissionais que queiram abrir seu CNPJ isentando da taxa da pessoa jurídica por parte do CRO. Porque quando a pessoa abre seu CNPJ, vou falar um exemplo de contador. Eu pago meu CRC de pessoa física e eu pago meu CRC da minha pessoa jurídica. No Conselho de Odontologia, você só paga o da pessoa física quando é sociedade unipessoal, não é isso? Exatamente. Que foi outra luta grande de todo o sistema conselho, e o Conselho Regional de Sergipe lutou junto ao Conselho Federal para que a gente conseguisse conquistar isso. A gente solicitou, o Conselho Federal solicitou um estudo para ver esse impacto financeiro, porque a gente entende que, apesar de ser personalidades distintas, o profissional, pessoa física e o pessoa jurídica, mas quando ele é unipessoal, no caso do Conselho Regional de Odontologia, a gente conseguiu a isenção da anuidade da pessoa jurídica. Então, o profissional que tem a sociedade unipessoal paga só a anuidade do conselho como pessoa física e tem a isenção, mas ele precisa todo ano fazer o requerimento disso, o que já ajuda, porque a gente entende que no final as personalidades são distintas, mas o bolso é o mesmo. Então foi um ganho que o Conselho de Odontologia teve em todo o país e foi um pleito de todos os regionais solicitando isso ao Conselho Federal para que fosse feita essa concessão para também ajudar ao profissional que está virando ali, às vezes precisa virar uma PJ por um convênio ou outro, mas aí tem que pagar tantas outras taxas, então a gente fez esse pleito que foi acatado pelo Conselho Federal. Um incentivo. Um incentivo grande. Ô, Teia, eu vou querer te levar lá no meu conselho. Vamos lá. Pra ver se eu consigo pleitear isso também, porque dói o bolso. Chega no mês de janeiro, no mês que eu pago matrícula, livro de menino, eu tenho uma renca de menino, né? É verdade. Aí tem que pagar. Quando eu penso que eu vou descansar o bolso, não. Aí vem a anuidade do CRC em fevereiro. A minha anuidade de pessoa física eu ganho de presente do meu pai. Ele já paga o meu CRC, eu ganho de presente da pessoa física. Da pessoa jurídica ele não me deu ainda não. Pois é um incentivo mesmo, porque no início do ano são tantos encargos que a gente tem, né? De quem tem filho principalmente. Mas foi pensando nisso para poder facilitar o dia a dia do cirurgião dentista, né? Muito boa esse incentivo de vocês. E tem que levar para outros conselhos. Eu acho que tem que replicar isso. O Conselho de Medicina também. Não tem isso. Eu acho que só o de odontologia que a gente conseguiu. E é uma luta também antiga, sabe, Ju? Que a gente vinha pleiteando junto ao federal, até que ele entendeu que poderia fazer isso. A gente precisa facilitar para que fique viável a nossa profissão. Afinal de contas, a gente vive dela, luta, né? Luta para os profissionais, exato, né? É a busca por nós mesmos, pelos profissionais. Seguindo aqui meu roteiro. Vamos lá, a gente falou sobre essa isenção. Perfeita essa, a melhor de todas. Vamos lutar nos outros. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo.
A gente sabe que o dentista, o médico, tem muita parte técnica, né? Da parte de odontologia mesmo, de cuidar ali do paciente, enfim. E a parte de gestão para os profissionais de odontologia. Como você considera que é essa questão do empreendedorismo, de gestão para os profissionais? Então, essa é uma parte que a gente percebe que existe uma carência grande, né? Eu posso falar dos cirurgiões dentistas, mas eu acho que de muitas profissões, porque na nossa graduação a gente aprende muito sobre a nossa capacitação técnica. E eu falo que sempre que a gente abraça uma área, principalmente da saúde, a gente não pode deixar de estudar o resto da vida. Porque as tecnologias avançam e a gente precisa estar à frente para entregar o melhor aos nossos pacientes. Mas o nosso negócio precisa ser rentável. E pensando nisso, o nosso conselho, ele tem o CRO Vai Até Você, onde a gente faz visitas a colegas do setor privado, na capital e no interior, nessa busca de entender como o conselho pode ajudar para além das suas atribuições finalísticas. E a gente percebeu que a grande carência era sobre gestão do seu próprio negócio, gestão de consultório. Sim. Entender um pouquinho de contabilidade, porque a gente sabe que é fundamental ter um bom contador, mas você precisa entender dos seus tributos, entender de marketing, entender de gestão, do que realmente vai fazer aquele negócio dar certo. Uhum. E pensando nisso, a gente teve o primeiro fórum de empreendedorismo, onde a gente trouxe profissionais para falar um pouquinho disso, para falar de marketing, a gente desenvolveu um aplicativo onde, em parceria com a Fé Comércio, onde o profissional coloca ali todos os seus custos, o que ele quer ter de lucro para poder facilitar a conta, porque preço é diferente de valor e a gente precisa entender isso. Infelizmente esse aplicativo a gente não conseguiu sustentar, mas eu ainda estou nessa luta aí com o federal para ver se ele abraça esse aplicativo e replica essa experiência daqui de Sergipe em outros estados, para ter esses meetings de empreendedorismo em parceria também com o federal, que ajuda, que a gente é um conselho pequeno, mas tem muitas ideias. E pensando nisso, esse ano a gente terá de novo. Eu fiz agora um podcast no CIOSP, que é o maior congresso de odontologia da América Latina, junto com uma contadora que é também dentista, para falar sobre o Receita Saúde. E está sempre pensando nisso, em capacitar o cirurgião dentista para que ele entenda cada vez mais como o seu negócio precisa ser rentável. A gente entrega a saúde à sociedade da melhor forma possível, mas a gente vive disso e não tem nada de errado em que aquilo realmente seja algo que dê certo, para poder ter a continuidade daquele trabalho de excelência para toda a sociedade. Muito bem. Você falando aí sobre os números, prestação de serviço é muito difícil de você mensurar, de precificar. Isso. Porque quando você tem... Na odontologia tem muito material que tem um valor que onera tudo isso, então você precisa realmente mapear todos os custos, além disso saber quanto vale a sua hora para sim precificar, né? Então... essa é justamente assim, não dá para você ter o valor do seu procedimento baseado no colega do lado. Você precisa entender qual é a realidade, quais são os seus custos do bairro que você está, da realidade, da sua realidade, que não é igual às vezes de um outro colega. E às vezes você está trocando 6 por meia dúzia. Quando você vai ver, a gente fala também sobre os convênios, que a gente mostra, a gente tem uma comissão de saúde suplementar, a gente desenvolveu também uma cartilha para que o cirurgião dentista, antes de assinar um contrato com um plano de saúde,
saúde, onde ele vai se tornar credenciado e trabalhar para aquele plano, atendendo os seus pacientes, que ele entenda algumas coisas, porque acontece que depois ele quer que o conselho faça alguma intervenção naquela tabela que está tão abaixo da realidade. E assim, ali é um contrato entre eles. A gente não tem como fazer essa intervenção, mas a gente teve essa preocupação de desenvolver uma cartilha para que o cirurgião dentista, antes de assinar o contrato, preste atenção a algumas cláusulas e veja se aquilo realmente é possível de ser praticado no seu dia a dia, sabe? Porque às vezes fica ali naquela coisa e você está trabalhando tanto e quando você vai ver, às vezes não está entrando nada, pelo contrário, você está pagando para trabalhar. Isso é importante que a gente também mostre e capacite os nossos profissionais para entender melhor sobre o seu próprio negócio. É difícil empreender. Para contador não é muito diferente também, não. Imagino. A gente tem que entender dos números, do cliente, entender de tributação, entender dos riscos, enfim. É muita coisa. Empreender realmente um desafio. Né? Recentemente eu ouvi uma propaganda do Sebrae e falando sobre o Empretec. Você já ouviu falar do Empretec? Ouvi, mas muito superficialmente. Não saberia lhe Eu achei muito legal e me inscrevi. Hoje vou passar por uma entrevista. Estou muito feliz, acho que eu vou passar com certeza. Mas é isso, a gente sempre tem que estar buscando alguma coisa. Mesmo eu sendo contadora, eu não sou expert de tudo, não sou expert em gestão. Tenho algumas falhas também que eu preciso melhorar. E se eu estou atendendo vários CNPJs, eu preciso me especializar nisso para ajudar o próximo. Para poder explicar ao seu cliente qual é o melhor caminho. Porque também as realidades são distintas, né? Então, às vezes, o que é bom para um profissional não é bom para outro, né? Então, a gente percebe que alguns colegas acham interessante se tornar pessoa jurídica, para outros já não compensa. E essa realidade, quem ajuda a definir é um bom contador. E a gente precisa também entender um pouquinho para poder tomar a decisão final. Isso, porque o contador ele vai estar ali como um parceiro do empresário, mas quem toma a decisão é o empresário. A gente mostra, conversa, mas quem toma a decisão tem que ser sempre o empresário. E aí, falando sobre empreendedorismo, Empretec, que eu devo passar na entrevista daqui a pouco, o que você diria para os profissionais de odontologia na questão do futuro da odontologia? Bom, eu sou completamente suspeita, porque eu vivo a odontologia em todas as esferas que ela me proporcionou desde então, né? Eu já estou aí, eu vou para 28 anos de formada esse ano e realmente é uma profissão que muito me orgulha. Eu sempre fui apaixonada por trabalho manual, eu tenho muita facilidade, muita habilidade manual e eu acho que a odontologia junta essa habilidade com a ciência. Então, eu sou encantada. E eu trabalho no setor privado, sou concursada também da Prefeitura de Aracaju e hoje estou presidente do conselho. Mas o que eu costumo sempre dizer, eu estou presidente, mas eu sou dentista e é a odontologia que me orgulha como profissão, que me realiza como profissional. Então eu tenho que acreditar que a odontologia tem que estar no nível que ela merece, porque o que ela entrega à sociedade faz toda uma diferença, né? Ela entrega muito além de saúde bucal, ela entrega dignidade, né? Você ter um sorriso saudável, você proporciona aquele ser humano a estar inserido além da sociedade, no seu mercado de trabalho, porque você imagina uma pessoa mutilada hoje, né? Ela está à mercê de muita coisa. Então, para muito além da saúde bucal, o que a gente entrega é a condição daquele ser humano de sorrir e de viver a vida de forma mais plena. Então,
Eu vou sempre acreditar que a minha profissão é espetacular. Ela me proporcionou tudo que eu tenho hoje. Eu sou muito feliz por ter escolhido a odontologia. Thea, não é à toa que você é presidente do conselho. Você tem um brilho no olhar quando você fala de odontologia. É bonito de ouvir, de ver. Eu acho que realmente quando eu vou falar para os jovens dentistas, que a gente recebe lá os acadêmicos, os jovens dentistas, em várias ações que a gente faz no conselho, se eu conseguir passar um pouquinho da minha paixão, eu já estou feliz, porque eu ouvi uma vez, Ju, e eu acho que é a maior verdade, quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Então é assim que eu penso como cirurgião dentista, né? Eu vou fazer a minha parte sempre para manter o nível da minha profissão onde ela deve estar. E assim eu espero que venham todos junto comigo. Muito bem, parabéns. Voltando lá no assunto sobre empreendedorismo e gestão, estava na mente de falar e acabei esquecendo. Ontem eu fui numa reunião, só para compartilhar aqui essa fala com você, que marcou assim em mim. E quando eu fiz a reunião, era para fazer o fechamento do fiscal versus o fechamento de vendas, tá? Isso é um preventivo perante a fiscalização da prefeitura, Cefaz. Eu aprendi digamos assim, esse macete. E aí eu tenho levado isso para os meus clientes. Aí ontem eu botei o setor de vendas para conciliar o fiscal. O que é isso? Deixa eu explicar. O meu fiscal que eu emiti de nota tem que bater com o que eu vendi. A venda em si. E aí, vendas nunca pegou nisso. E eles nem gostam disso, eles gostam de vender. Mas essa parte é tão importante, isso faz parte da gestão. Porque o que adianta você vender e você não cuidar da sua parte fiscal, não cuidar da sua parte financeira. Se você não souber tratar os números, não adianta de nada. Vem uma fiscalização, bate na sua porta, se você não tiver o controle, porque o seu fiscal, se você não falar por ele, você tem que ter um relatório mostrando, olha, eu emiti X de notas, cada negócio tem sua particularidade, mas é isso que eu quero dizer, cada um tem que ter o seu controle, tem que ter isso guardado durante 5 anos, para quando bater alguma fiscalização, a gente poder se defender. E isso marcou tanto, Thea, porque é tão bonito de ver o setor de vendas saindo do seu mundinho de vendas e sentando lá para conciliar, imprimiram lá o fiscal e tá lá eles, olha, achei tão lindo. Controlando tudo, né? Para que aquela realidade continue existindo, né? Isso, e que eles possam aprender um pouco os números também. Tudo bem, eles vendem, mas sabem montar o resultado do que vendeu? Sabem falar pelos números? A gente sabe que a gente vende, vou dar um exemplo, eu vendo 60 mil, só um exemplo. Mas desses 60 mil eu recebi, porque é parcelado, eu recebi 10 mil. Então, eu preciso explicar esses números para o empresário. Exato. Então, o setor de vendas, ele tem que aprender a não só vender, tem que aprender a mostrar o resultado da sua venda. Porque não é só o que eu vendi. E às vezes o empresário nem tá vendo o dinheiro entrar. Juliana, veja aqui, entra aqui na minha empresa, dê uma olhada, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que seu parcelado tá muito parcelado. Não tá conseguindo cumprir com os custos dali do Juliana, dia a dia. Tá aportando muito dinheiro. Claro, tem que dar uma reduzida aí nesse parcelamento, senão vai ficar todo mês lá o empresário aportando. E essa gestão é que é importante, que você recorrentemente volte e confira e tenha esse controle para que aquilo continue dando certo. Senão, você, como eu falei, às vezes você tá entrando tanto, mas o que tá saindo de despesa às vezes é muito maior, então não tem nenhum sentido. Então, se você não controlar, não tiver um financeiro muito bem respaldado, você nunca vai saber. Seu papel é fundamental aí para mostrar isso, né? Um bom contador para mostrar os caminhos por onde a gente deve ir, né? Se é melhor virar pessoa jurídica, se não é, cada realidade, né? Como a gente fala, é uma... Mas é fundamental que a gente faça a escolha de um bom contador para nos orientar quanto a todas essas questões, né? É verdade, obrigada por puxar a sardinha pro lado de cá. Eu escutei um podcast, eu sempre dou uma estudada no assunto antes do podcast, e aí escutei um podcast sobre odontologia. Era um casal de dentista e um cuidava da parte da gestão, o outro fazia atendimentos. Os dois dentistas. E a esposa dele é blogueira.
E aí ela é quem vende, ela é quem mostra, né? É quem dá a cara, assim, do consultório, quem traz os pacientes. E aí ele falando sobre isso, que não adianta a gente ter os números na mente. Eu sei quanto eu tenho de lucro na cabeça. Se você não tiver os números tudo controlado, tudo controlado ali, realmente. Você, sabe, vai trabalhar no achismo. Ele falou isso, vai trabalhar no achismo. Não dá para fazer de forma amadora nem empírica a gestão de um consultório. Aquilo ali realmente é algo que a gente vive daquilo. É dali que a gente mora, come, cria os nossos filhos e precisa ter uma rentabilidade que dê continuidade àquilo, senão fatalmente vai fracassar. Eu vejo muita gente reclamando da odontologia, mas às vezes é porque realmente não consegue fazer a gestão do seu próprio negócio. E é aí que a gente se preocupa como conselho, de tentar ajudar de alguma forma, capacitando, claro, ou despertando esse interesse no colega para que ele busque cada vez mais entender da gestão do seu próprio negócio. Bom, quem precisar de ajuda nessa questão, pode contar comigo. Teia, eu também achei interessante uma fala desse casal, que é sobre o atendimento. Eles falaram muito sobre atendimento, que dentista, muita gente tem medo. Eu tenho medo do barulhinho, eu tenho medo, morro de medo daquele barulhinho. Também tenho um filho de 9 anos que morre de medo, tá? Às vezes já veio passando, já passou porque já te ouviu de alguma forma falar sobre isso. Inclusive, quando ele come muito doce, eu falo logo, olha, cuidado que... Não faça isso! Não faça esse terrorismo, porque só vai alimentar esse pavor dele. Na verdade, o cirurgião dentista está ali para ajudar, né? Não para criar o terror. Então, e aí eu achei interessante a fala dele, que ele, pensando nisso, né? Que é algo que todo mundo tem esse medo. Então, ele criou um atendimento diferenciado no consultório dele. Por isso que ele tem crescido muito, porque ele torna o paciente viver uma experiência. Desde o início do atendimento, ele disse que é tudo muito modernizado, não sei o quê, com televisão lá em cima. E ele falou dos aparelhos, ele disse que não pode ver um aparelho moderno, não sei aonde que tá lançando. Ele disse que vai e compra. Aí a esposa, que é a gestora, não, fulano, é muito caro, não sei o quê. Então eles vão equilibrando ali, mas ele quer comprar tudo de moderno que tá no mercado, da questão de odontologia. E aí eu achei muito interessante que ele falou sobre isso, que ele transformou esse medo dos pacientes em fazer com que o paciente vivencie uma experiência. E isso eu tenho visto em muitos lugares. Seja um crossfit da vida, um café que você vá, que você chegue no cafezinho e você veja que aquilo ali é muito mais do que um cafezinho, e achei isso sensacional. Sem dúvida. E isso faz parte também do nosso fórum, do nosso meeting de empreendedorismo. A gente trouxe já por 2 vezes o Bruno Trevisan para palestrar. Fiz um podcast com ele, depois se você tiver a oportunidade, assista, que é o Encantadores de Paciente. Ele hoje treina equipes, né? Ele é dentista, mas ele não atua mais como cirurgião dentista, então ele sai capacitando clínicas, hospitais, para esse atendimento humanizado, para fidelizar aquele cliente. Então ele fala justamente sobre a experiência do antes, né, de como você tem que captar aquele paciente, do durante, que tem que ser tudo perfeito, aí vai desde o café, da água, do Wi-Fi, do cheiro, da música que o paciente gosta, do olho no olho, porque hoje a gente está muito no automático, então a hora de você atender o seu paciente, você tem que ter realmente esse cuidado, essa sensibilidade. E do pós, para saber como foi, se algo incomodou, como poderia, para poder realmente fidelizar. E eu costumo dizer, em toda palestra da gente lá sobre ética, né, eu pergunto aos alunos, né, o que é que você resumiria? Porque ética são tantas coisas, né, poderia soltar aqui várias frases, várias palavras, mas é bem sobre isso. Se eu tivesse que escolher uma única, eu falaria em empatia. Isso para a vida, né? Para os nossos atendimentos, para as nossas relações sociais, de trabalho.
quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente não tem como não entregar o nosso melhor. Porque se aquele paciente que senta ali para receber o meu atendimento, eu penso que é o amor da vida de alguém, é um filho, é um marido, é uma mãe, é um pai, é um irmão, como eu posso entregar algo menos do que eu gostaria de receber? Então, se a gente leva a nossa vida pensando nisso, né, a gente não tem como fazer uma entrega diferente. Então, a gente aí acaba fidelizando. É claro que os mimos são muito importantes, mas no final o que vale é isso, né? É aquela frase célebre que também eu fecho várias palestras minhas com essa frase, que é conheça todas as técnicas, saiba de todos os mecanismos para entregar, mas na hora de tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então é sobre a empatia que eu acho que não tem como ser diferente a nossa entrega. Muito bem. Pra gente fechar com chave de ouro, 2 mulheres aqui, você ocupa um cargo de liderança numa entidade. Eu queria que você falasse um pouquinho de mulher para mulher e para outras mulheres. Eu participo de um grupo só de mulheres contadoras, em que a gente compartilha oportunidades, fica uma incentivando a outra para ir buscar esses cargos, que a gente sabe que não é fácil. E eu queria que você falasse um pouquinho, desse um conselho para essas mulheres que estão galgando esses espaços. Eu não sou de jeito nenhum feminista, mas acho que, sabe, que de vez em quando a gente tem que ousar, porque às vezes o nosso espaço, ele tá tão restrito, né? Como você mesmo presenciou dentro do Conselho Regional de Odontologia. Eu fui fuçar lá o site e eu vi ex-presidente, só vi homem. Numa profissão tão feminina, né? Isso tem... Com tantas mulheres. Tem me chamado bastante atenção aonde eu ando. Recentemente fui numa entidade e presenciei lá uma galeria de fotos de ex-presidentes, assim também, só que não era no site, foi presencial. Só tinha homem, aí eu vou lá pro presidente e digo, que é isso? Não tem uma mulher nessa parede? E aí, assim, isso não é feminismo, é só realmente, sabe, chamando a atenção. Poxa, dê um espaço para uma mulher, dê uma oportunidade, porque sempre só homem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É uma questão praticamente histórica, né, Ju? A gente está aí num momento de grandes mudanças e eu acho que a mulher cada vez mais tem buscado seu espaço na sociedade, nos cargos de liderança. Mas, assim, a mulher precisa querer e acreditar nela, porque o que a gente percebe é que muitas vezes elas, né, talvez porque aquilo foi incutido na cabeça dela de que ela não é capaz, e ela é muito capaz. A mulher tem uma sensibilidade absurda, ela consegue atuar em várias esferas ao mesmo tempo. E o que eu vejo, a gente só fez agregar mais função ocupando esses cargos, tá? Tem umas que não querem porque estão sobrecarregadas, sendo mãe, sendo esposa, sendo, né, a filha que toma conta dos pais, porque no final das contas, quando a gente para pensar assim, um filho adoece, geralmente quem deixa de trabalhar é a mulher. E aí às vezes a gente para e pensa assim, será que eu quero mais alguma coisa na minha vida? Então eu acho que o principal é a gente entender se a gente realmente quer e começar a dividir com os nossos parceiros a responsabilidade de uma família, tá? Uhum. E graças a Deus isso eu vivencio muito, mas demorou também para eu conseguir me libertar. Hoje meus filhos estão grandes, eu vou ser avó daqui a uns dias. Agora, né, minha filha tá aí com um barrigão lindo. Tô feliz da vida, mas é de mim. Eu sou feliz sendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu tenho que entender que vai ser impossível eu ser perfeita em tudo. Mas eu vou sempre buscar entregar o meu melhor. Como mãe, como filha, como esposa, como amiga.
como irmã e também como profissional, como cirurgiã dentista para os meus pacientes, como a presidente do Conselho de Odontologia que eu estou ocupando agora. Então, são cargos que a gente busca, mas que vêm com a carga grande. E às vezes a mulher se coloca assim, será que é isso mesmo que eu quero? Mas às vezes é só um medo de não dar conta. Então eu tenho, apesar de parecer tranquila, eu sou inquieta, eu quero sempre mais. Então assim, tudo que me proporcionar eu vou topar. Depois, se eu perceber que não dou conta, eu vou recuar. E no final dá, você vai, acredite em você e se cerque de pessoas que vão lhe dar esse apoio, que também acreditam em você, que dá certo. Primeiro você começa, depois você melhora. Exatamente. É o que tá na mídia. Bem por aí. Eu concordo. Eu não digo não a nada, eu topo. E aí acaba que, sabe, eu acho assim que se a vida me apresentou aquilo, é porque tem um porquê. E aí eu vou, acredito e acaba dando certo. Uhum. E se por um acaso ficar pesado demais, a gente vai recuar e não tem nada de errado nisso. Uhum. Mas, principalmente, a gente precisa acreditar na gente, porque o potencial da mulher é absurdo. A gente vê aí vários líderes que vêm surgindo aí, desempenhando excelente papel, mas a gente precisa acreditar e também apoiar essas mulheres que querem, mas a mulher precisa querer. É verdade. Gostei. Tem muitos insights valiosos aqui de Teia. Bom, nosso bate-papo foi excelente. Até eu aprendi muito. Estou inspiradíssima em você. Até a sintonia tá a mesma, amarelo. Coincidentemente, a gente acertou na cor, é verdade. Né? E na energia. Eu me vi em várias falas suas. Você apaixonada pela odontologia, apaixonada por contabilidade, por CNPJ. A vida só vale a pena se tiver paixão, né? É verdade. Eu acho que viver uma vida de forma morna não tem nenhum sentido. Então, é assim que eu levo. E a gente se conheceu através de um hobby em comum. Isso. Porque hoje a dança foi sempre uma grande paixão na minha vida, mas sempre foi um hobby, né? E a gente teve essa oportunidade, estamos aqui agora falando das nossas profissões, inspirando outras mulheres a seguir esse caminho. É verdade. Obrigada por aceitar vir aqui no podcast. Desejo sucesso na sua luta com o projeto de lei da taxa da vigilância sanitária, vai dar certo. E vamos ver o Destina Sergipe, que tá Isso! Aí. Vamos colocar para frente, eu me comprometo com vocês de levar para o Conselho Federal também, para ver se a gente consegue dar uma maior visibilidade a essa questão, onde a gente pode contribuir aí, já que tem que pagar os impostos, que a gente possa destinar para onde eles devem ir. Perfeito. Tem o campanha Destina Sergipe, que a gente faz uma audiência pública na Câmara Municipal de Aracaju. Todo ano a gente faz essa audiência pública para divulgar a campanha, que o Destina Sergipe, na verdade, é você destinar parte do seu imposto de renda para ações sociais. E aí, essa audiência pública já tem até data, dia 22 de abril. A gente convida sempre a nossa presidente. No ano passado a gente esteve lá e já fez uma campanha, não foi, Júlia? Junto com a Receita Federal também, que fala sobre a ação, fala dos números, quanto que a gente destinou em cada ano, fala dos potenciais profissionais que podem destinar, dentre eles os dentistas, médicos, professores, os contadores que conseguem auxiliar nessa destinação por fazerem declaração. Então a gente pode divulgar, no momento que a gente está fazendo a declaração, já tem que levar essa campanha para o seu cliente. Então, é um papel importantíssimo do contador. Eu levo para todos os meus clientes, todos acatam. E, então, essa campanha ela tem um impacto social muito grande. E o Conselho Regional de Odontologia já foi no ano passado, vai esse ano e ainda vai me ajudar a divulgar isso nacionalmente. Pode contar com o Sergipe para divulgar essa questão aí que é tão importante, né? A gente tem que fazer esse papel social também. É verdade. E a Câmara Municipal, ela atua bastante nessa ação social para divulgar essa campanha. E esse ano não vai ser diferente. Eu até pretendo dar uma inovada
Nessa questão do destinar, de repente demonstrar para quem a gente pode destinar, ou chamar uma associação. Eu vou pensar direitinho, vou montar até dia 22 de abril, vai estar tudo... sensibilizar mais isso, mesmo, né? isso. Quando a gente mostra os exemplos práticos, né? Do que a gente pode ajudar, talvez... Isso, chamar uma associação que recebeu o imposto de renda destinado, enfim... para que a gente possa impactar mesmo o contribuinte, no sentido de que, para onde eu estou destinando, é preciso mostrar, não só solicitar, olha, veja aqui, destine e tal, você iria pagar o imposto de renda, mas uma parte... Não, e o resultado de onde está indo esse dinheiro? Às vezes as pessoas querem ver. Então eu vou fazer um negócio melhor esse ano. Joia, pode contar comigo. Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes e até o próximo episódio.